Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, com a língua embolada. Muito obrigado pela sua participação, pela oportunidade de entrar mais uma vez na sua casa, estabelecer esse momento de comunhão, hoje com essa presença especialíssima aqui conosco, meu querido amigo Eugênio Jorge. E amanhã, dia 13, nós temos um show em Manaus, lá no Dulcila Festas, a partir das 21 horas. Então amanhã estarei nessa cidade maravilhosa, nessa grande capital, lá no norte do país, em Manaus, para um momento muito especial, que é o show Estou Aqui, lá no Dulcila Festas, a partir das 21 horas. Você que é de Manaus e região, é o nosso convidado. Às vezes a gente fica ouvindo a história das pessoas. Não, antes de ouvir a história, muitas vezes nós vemos uma pessoa, a gente admira, mas a gente não tem ideia do que ela já passou, do que ela já viveu. E eu gosto de dizer que ninguém é por acaso. Nada acontece por acaso. Ninguém se torna da noite para o dia, né? É o processo. A própria vida nos encaminha, e quando nós temos essa presença de Deus em nós, nos iluminando, quando a gente aceita que Deus participe da nossa vida, tem tudo para dar mais certo. E a gente olha para a vida de pessoas que se doam, que fazem, que colocam a serviço do Senhor tudo aquilo que receberam, todos os dons, e a gente admira. Mas é bom a gente conhecer um pouco dos bastidores dessas pessoas, para a gente poder identificar que nós temos um processo muito semelhante. É o que hoje está acontecendo aqui. Meu amigo Eugênio Jorge nos contando um pouco dos bastidores da sua vida. E que, sem dúvida, Eugênio, resultou hoje, né? É o último não, o mais novo trabalho. Da pessoa que você vai morrer, né, semana que vem. Pelo amor de Deus. Preciso viver não, muito. Marta não pode ficar sozinha não com essa filharada. Não, 5 filhos. Tem que estar junto. Faço questão de estar junto. O que é o CD, esse novo trabalho, Eugênio? Sim, Pérolas em Canções 2. É a sequência desse projeto maravilhoso que Deus nos inspirou, chamado Pérolas em Canções, que a princípio recebeu o nome de Volta ao Primeiro Amor. E depois encaixou melhor Pérolas em Canções, que são os clássicos de todos os tempos, os clássicos cristãos, né, que marcaram nossas vidas. Eu tive o privilégio de estar há 30 e tantos anos atrás, lá quando essas músicas foram florescendo, foram chegando na igreja. Algumas delas fomos até nós que introduzimos, que cantamos pela primeira vez. Algumas são versões, outras são músicas evangélicas, porque na época, até vale dizer, né? Na época nós não tínhamos música católica à disposição para cantar nos grupos de oração, nas próprias missas, né? Então a gente cantava as músicas que chegavam para nós, que eram músicas evangélicas, música de louvor. Às vezes a grande maioria era música evangélica. E a grande dificuldade daquela época era divulgar, né, o que existia, sim, né, gente? Sim. Como é que você não tinha televisão católica? Não tinha nada. As rádios eram muito escassas, sim, né? Quase que você não tinha um veículo para poder divulgar, para fazer esse trabalho chegar aos lugares. E eles aconteciam justamente através desse trabalho missionário que, sim, vocês realizavam, de ir de cidade em cidade, fazendo os encontros, promovendo os cenáculos, os grupos de oração. Assim que a música foi acontecendo. É assim que a música foi acontecendo. E assim, muitas músicas daquela época, hoje não tem nenhum registro. Se a gente quisesse mostrar para os nossos filhos, ou para os jovens que chegaram agora, olha essa música gravada, não existia. Nunca foram gravadas. Então a gente começou a fazer essa leitura dizendo, meu Deus, como uma inspiração de Deus, né? Músicas tão lindas que impactaram a vida de tanta gente, inclusive a minha foi impactada por uma dessas músicas, que eu já disse e acabei de cantar ali. E assim, essas músicas estão ficando perdidas no tempo, enterradas como pérolas preciosas, mas porém enterradas. E aí eu assumi o desafio de justamente trazer à luz estas belíssimas pérolas em canções. E a primeira pessoa com quem eu partilhei sobre isso foi o Padre Jonas. Tive o privilégio de estar com ele, que também estava lá, né, na época. Ele introduziu muitas dessas músicas, nos ensinou. E ele disse, é isso, meu filho, faça isso. E me abençoou, dizendo, vai,
E isso fez uma grande diferença. Ele disse que eu estava credenciado para fazê-lo, e eu disse, então eu vou, padre. E começamos com o primeiro Pérolas em Canções, que foi o volume 1, que nos surpreendeu, onde nós gravamos a barca, né? Que marcou a vida de tanta gente. Gravamos uma canção da Semana Santa, que é maravilhosa, da Sexta-feira Santa, né, Cristian? Que é maravilhosa, que é o Lamentos do Senhor. Enfim, o CD fez um sucesso, né? E de novo impactou a vida de tantos, mas nós não imaginávamos que a juventude, as pessoas, né, que ainda não conheciam as músicas, levassem essas músicas como se fossem lançamentos, como se fossem inéditas. E assim aconteceu. Graças a Deus, o CD acabou atingindo a faixa etária daqueles que estavam há 30, 40 anos atrás, mas acabou impactando a vida de muitos jovens. Todo mundo que tem a oportunidade de ouvir o que é bom, né? O que é bom não tem idade. Eu tenho uma preocupação muito grande de que hoje, dentro das nossas igrejas, a gente perca justamente esse vínculo com o tradicional, né? Com essas canções que os nossos pais cantaram. Tem tanta coisa antiga que está caindo no esquecimento, justamente porque falta alguém que faça esse garimpo que você faz. Né? É interessante porque a igreja, ela tem essa riqueza, ela, claro, tem os grandes clássicos que foram registrados. A gente sabe que a música clássica nasceu em torno da igreja, eram as grandes missas, compostas do início ao fim, para que pudessem a liturgia ser celebrada com trilha sonora, né? O que é a música? É a trilha sonora da liturgia. Mas a gente sabe que os movimentos pastorais foram introduzindo dentro da igreja muita coisa que não era litúrgica. Eu me lembro, gente, que nós cantávamos coisas absurdas nas missas. Cantávamos. Eu cantava Chitãozinho Chororó. Alegre, né? Quantas vezes eu cantei Chitãozinho Chororó na missa? Terra tombada, solos. Uma música linda, mas pelo amor de Deus, cantar. Não sabe que nós cantávamos isso? Comunhão. O que tem a terra tombada, né? A ver com aquele momento. Então, era um estudo, porque nós estávamos dentro de um movimento que desconsiderava muito o que era realmente litúrgico. Claro, uma pastoral da juventude que às vezes nos faltava orientação, a gente não tinha alguém que nos ensinasse. Olha, a liturgia, ela precisa ter a música certa. Eugênio, eu sinto que hoje essa preocupação precisa nos incomodar. Precisa. Né? E tem nos incomodado, essa é a verdade. Tem nos incomodado, temos aprendido muito, temos amadurecido, eu tenho visto, comprovado isso por onde a gente passa. A gente fica muito feliz com o amadurecimento da música católica. O Senhor é testemunha, né, por onde passa também, da grandeza, da dimensão em que a música católica tomou e do quanto nós podemos contribuir com esta mesma música, até música litúrgica, né? Muitas das nossas músicas são músicas para se ouvir, mas temos, graças a Deus, muitas músicas que podem perfeitamente ser encaixadas na liturgia, que favorecem a liturgia, que favorecem a celebração, isso mesmo. Que favorecem o anúncio da palavra, que favorece a consagração, né? Por exemplo, eu canto muito a sua música, é teu este momento de adoração. Que música! Que pode encaixar em qualquer celebração eucarística, porque afinal é adoração pura. Então nós estamos aprendendo, é uma multidão de jovens espalhados por esse Brasil hoje que cantam músicas maravilhosas e que podem sim perfeitamente serem usadas nas nossas celebrações. Mas precisamos distinguir os momentos, né? Há o momento da celebração da missa e há o momento do show, né? Da adoração, da apresentação, do grupo de oração. Né? E tudo isso precisa ter uma música que fale a mesma linguagem do que está sendo celebrado. Sim, né? Adequada para cada momento. Às vezes a pessoa pode perguntar, o que é a música litúrgica? A música litúrgica é aquela que fala a mesma linguagem
do momento específico sendo celebrado. Então, o canto de entrada, ele tem características próprias. É o convite à assembleia, a vir celebrar o mistério do Cristo, a vir participar da missa. Isso. Né? O ato penitencial é aquela música que nos coloca em contrição, que vai nos ajudar a pensar dos nossos pecados. E por aí vai. Quando a gente não tem mais essa preocupação de colocar a música certa no momento certo, a gente acaba privando o povo de conhecer essa verdade, né, Eugênio? Eu acho que hoje o nosso papel como ministros de música dentro da igreja, ele passa muito pela orientação também. Não é só você gravar um CD para que, claro, as pessoas vão ouvir, vão fazer uma experiência de Deus, vão rezar com a sua música, mas seria muito interessante que todos os compositores também, de vez em quando, se exercitassem no papel de ser um compositor de liturgia também. A beleza da nossa música, sobretudo na missa, eu pelo menos acredito, está em que nós fazemos o povo cantar. Na missa não importa se eu canto. Na missa o que importa é que a assembleia participe e cante. Às vezes a gente coloca músicas tão difíceis que só nós somos capazes de cantar e o povo não consegue acompanhar. Então o povo fica assistindo. E a celebração não é para as pessoas ficarem assistindo, é para as pessoas participarem. Aí que está a grandeza, a beleza da celebração. Por isso se chama celebração. Então a gente quer ser parte e tornar as pessoas parte daquele momento maravilhoso. Integrar, né? Que é a celebração eucarística. Isso é maravilhoso. A igreja se enche quando o povo canta. Então, vamos despertar para isso. Às vezes você quer cantar uma música nova, canta uma primeira, uma segunda, uma terceira vez, ensina o povo. Chega um pouco antes, então, da celebração. E hoje vamos aprender uma música nova e ensina. Põe o papel na mão do povo. Mas faça o povo cantar. Celebração é fazer o povo cantar junto para que ela seja verdadeiramente uma celebração. E a música faz uma diferença na vida da gente. Nossa. Né? Meu Deus do céu, como uma boa música realmente nos eleva, nos faz compreender o incompreensível, nos faz tocar o mistério, nos coloca de joelhos, né? Faz fluir, né, padre? Faz fluir. Fluir. Eu admiro muito o Padre Marquinhos na Catedral em Taubaté. Toda quinta-feira santa, até esse ano agora eu não tive oportunidade, porque eu estava viajando, mas no ano passado, e o Padre Marquinhos sempre tem essa preocupação de fazer com que a missa seja diferente, que ela seja... Então ele traz uma pequena orquestra que canta e que toca os clássicos da liturgia santa, da Quinta-feira Santa. E são músicas antigas, e impressionante como o povo se deleita com aquela música. E eu até disse a ele, né, que a missa me fez tão bem. No ano passado eu me lembro que eu saí de lá tão elevado, e não foi por causa do discurso que foi feito, não. A música me tomou de um jeito, me colocou na presença do Senhor de maneira tão eficaz, né? E a gente precisa disso, né, Eugênio? Eu acho que a vida espiritual, ela passa o tempo todo pela música. A música ela pode ser um som agradável e passageiro, mas também pode ser uma experiência de Deus. Eu sempre, quando sou desafiado a gravar um CD, eu rezo por isso, para que o CD seja mais do que um entretenimento, seja uma experiência. Esse CD mesmo, Pérolas em Canções, volume 2, que eu tive o privilégio de contar com a presença do Christian, né, que foi o arranjador. De férias, não? Não estava. Você pegou eu esperei acabar as férias dele. Ele não estava na Noruega? É assim, de vez em quando ele chega aqui. Christian, você está na Noruega, na Dinamarca. É assim. Enquanto eu vou ali em Tremembé, ele vai... Mas ele tinha viajado e havia voltado. E tanto no primeiro quanto no segundo ele deu essa preciosa colaboração, né? Muito sensível. Ele é.
Muito Eu falei que sensível. eu quero fazer um disco de liturgia com ele. Precisa e pode fazer, porque ele é muito usado por Deus. E assim houve uma comunhão perfeita, né? Um homem de oração e nós rezando no A estúdio. carinha dele, dá uma focalizada nele, que está sendo elogiado, olha como ele está ficando. E nós Agora rezando tirou. no estúdio. Estava ficando um espírito contrito, assim, escutando Quebrantado. quebrantado. E vermelho. Mas assim, e sob a oração, sabe, padre, no estúdio, eu me lembro dos momentos de oração, das súplicas, para que realmente fosse uma experiência. Então, é assim a música católica. A música católica tem uma face, tem uma cara. É mais do que religião, é uma experiência de Deus. E isso é maravilhoso, porque a gente recebe tantas notícias, né, de irmãos, inclusive, que não são católicos, dizendo: tá lindo, que bom, eu rezo com a sua música. E a gente fica feliz, porque é mais do que música, precisa ser uma experiência de Deus. E nós estamos chegando nesse ponto, né, padre? Eu me lembro, participando do seu DVD, né, da gravação do DVD, que experiência, não? Quanta unção. E eu ainda disse para você, quando pensávamos, disse lá, né, que a música católica chegaria Teria uma estrutura, a isso, a estrutura, né, para nós desse a serviço tamanho, da música católica. É, verdade. Então, que caminho que foi trilhado. Você sabe que a gravação foi num sexta ou sábado? Sexta, né? Foi Não, num sábado. sábado. Foi num sábado. E eu me lembro que na terça-feira eles já tinham começado a montar a estrutura. E aí na quarta-feira, quando eu cheguei lá, depois do programa, eu fui dar uma passadinha lá, que eu olhei aquela montoeira de coisa. Me deu um medo, uma sensação de, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, né, é uma responsabilidade boa. Pensar, que bom que alguém está acreditando em nós, né? Que bom que alguém está Sim. acreditando na possibilidade da nossa música. E é claro, eu não me iludo, muitas vezes uma gravadora ela tem interesses comerciais, ela sabe que a música religiosa hoje tem um grande espaço no mundo, que o nosso público é muito fiel, que o nosso público geralmente não vai atrás do produto pirata, e ela tem um interesse. Mas nós sabemos desse interesse, mas nós não paramos nele. Claro. Aí nós nos utilizamos de todo o processo de qualidade que ele nos oferece, de toda a estrutura de divulgação desse trabalho, para que Deus possa fazer e acontecer através de nós e através dessas pessoas. Sim. Né? Foi um grande trabalho que eu acredito que a Canção Nova conseguiu realizar em parceria com a Sony, passou justamente por essa comunhão. Em aos poucos a equipe da Sony identificar que a Canção Nova tinha uma mística diferente. E foi muito bonito ali naquele dia. As pessoas, as mais simples, que estavam envolvidas com simples, todas elas estavam tocadas por aquilo que a Canção Nova proporcionou. Que não era material, não era só uma estrutura física, mas era um jeito de ser, um jeito de viver, um jeito de olhar para o ser humano. Isso é maravilhoso, Eugênio, porque na hora que você está gravando, na hora que você está cantando uma canção que depois vai chegar ao ouvido das pessoas, a sua verdade está ali, impregnada na sua voz. Está sendo impressa, né? ali. Você está colocando o seu caráter. É verdade, padre. É isso Isso é bonito demais. Bonito. Quando nós cantamos, não só o que acreditamos, mas é o que nós somos a partir do que acreditamos. Que bonito. É uma transformação. E esse é um processo que você passa também. Ah, padre, mas eu não canto, mas você vive. Né? Você vive, hoje você saiu de casa, você foi ao trabalho, hoje você encontrou pessoas. Será que o caráter cristão estava impresso nas suas palavras, no seu jeito de ver, de olhar, de falar, de tomar o cafezinho, né? Isso é evangelização. Porque às vezes, Eugênio, as pessoas acreditam que evangelizadores somos apenas nós que temos a responsabilidade. Sim, que estamos com o microfone Estamos com o microfone na mão e que estamos com a oportunidade de falar. Não, a evangelização é toda e qualquer ação que evidencie a presença de Jesus em nós. É isso. Isso é fantástico. Maravilhoso. Isso é
Hoje é o dia dos namorados, né? É o dia do amor, né? Beijo para minha namorada, Marta, minha esposa querida. É o dia em que a gente, de alguma forma, claro, retirando toda essa dimensão comercial que eles querem fazer com a data, mas é uma comemoração do amor. É a possibilidade de nós, através da nossa vida, conceder um espaço ao outro e abrigar o outro na nossa capacidade afetiva. Isso é fantástico. Isso é evangelizador. O namoro é evangelizador. Porque às vezes o casal, de repente, um deles já fez uma experiência de Deus e o outro não. É o melhor presente que pode dar a ele hoje. É oferecer diariamente esse Cristo que nós conhecemos. Porque quando nós fazemos uma experiência de Jesus, Ele não pode ser retido em nós. Jesus não pode ser a minha vaidade, o meu ostensório, né? Jesus não é aquilo que eu ostento o tempo todo como uma conquista pessoal, não. O Cristo que eu conheço, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, é o Cristo que nós queremos oferecer ao outro, para que mude a vida do outro também. É verdade. E há um chamado para nós, um chamado para todos nós, que é o chamado a evangelizar. Isso é, impregnar a vida das pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda há poucos dias eu encontrei com alguns músicos em um show. Estava eu, Diego Fernandes, a Aline Brasil. E o Rosa de Saron, num evento em Goiânia. E aí eu dizia a eles, olha, o nosso chamado vai muito além da música. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho. E aí, tudo que vier depois é acréscimo. O que nós precisamos, e é o alicerce e também o pano de fundo, é anunciar o Evangelho. Então, se nos dão uma estrutura, padre, nós anunciamos o Evangelho, porque esse é o nosso chamado, é a nossa vocação. Quer cantando, ou quer calado, como diz São Francisco, prega o Evangelho. Se preciso for, use palavras. Se preciso for, mas prega o Evangelho. Eu sempre identifico isso. Eu entro no carro para poder ir para uma cidade, para ir ao aeroporto. Ali começou a minha missão. Começou. Nas pessoas que eu vou encontrar. Que às vezes a gente tem a ilusão de que Deus nos tirou de casa para fazer um show lá em Goiânia. Não. Às vezes Deus nos tirou de casa com a desculpa do show de Goiânia e encontrar a menina que vai nos atender no aeroporto. É verdade. E ali a gente ser um sinal de Deus para aquela pessoa. Na hora do nosso embarque. Vai bem além, né? Né? No momento que talvez você vai... Às vezes ele tira a gente de casa para viver um perrengue. Você acha que é o show que ele está querendo de você, mas não. É o perrengue da viagem. E isso é muito interessante. Sim. Meu chamado é para te amar e amado te tornar entre os homens. Né? Essa música já me fez muito bem, meu irmão. Sim, sim. Já me tocou muito o coração e já me abriu muito os olhos para essa verdade. E uma verdade que nos envolve e que nos sustenta nesta caminhada, nesse desafio de cantar a glória de Deus e para a santificação do seu povo, né? Então nós cantamos, porque é isso que a igreja nos ensina. Cantai para a glória de Deus e para a santificação do seu povo. É um desafio, não, padre? E não pode parar. É um desafio para a vida toda. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. O CD do Eugênio, Pérolas em Canções, pode ser comprado aqui pela Canção Nova, não é? É verdade. Pelo site da Canção Nova. Você comprando, você ajuda também a manter essa obra no ar. O Eugênio é um colaborador também da Canção Nova. Sempre foi e sempre será. Sempre fui, sempre serei, até o fim, se Deus quiser. Você também pode encontrar esse CD nas melhores livrarias católicas do Brasil, no Porta a Porta, enfim, todos os canais de evangelização da Canção Nova estão à sua disposição para você viver essa experiência conosco. Foi um privilégio estar aqui. Privilégio todo nosso. Muito obrigado. Amém. Sua bênção, né? Deus abençoe. E obrigado a você que participa conosco, que nos deu a oportunidade hoje de estar na sua casa, de participar da sua vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje você descubra uma oportunidade, que você dê a Deus
uma oportunidade, que você descubra uma brechinha aí na sua vida, na sua história, por onde Deus possa passar e agir poderosamente sobre o seu coração. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus, humilhou-se até a morte. Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus, deu-se a mim e a você, só por amor. Ele é o mesmo de hoje e de amanhã. Sim, Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo